Olá, tudo bem com você? Voltamos aqui para mais um vídeo da nossa série, na nossa playlist sobre o Livro dos Espíritos, no qual a gente está fazendo uma boa discussão aqui, um bom aprendizado com respeito da obra de Allan Kardec. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física e terapeuta holístico, e você está no nosso canal Sob Nova Visão. Bem, ainda no capítulo 6, hoje nós vamos pegar aqui o item Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Questão número 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda percepções que tinha quando da sua vida física? Resposta: sim. E outras que ele não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Questão número 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Questão 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? E aí ele responde: conhecem segundo a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores, a esse respeito, não sabem mais do que os homens. Questão 240. Os espíritos compreendem o tempo como nós? E aí, essa é a pergunta interessante. O espírito responde: não. E é por isto que não nos compreendeis sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Kardec faz uma compreensão, né? Faz uma consideração. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos são longos para nós. Não são aos olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade. Da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Então veja, é aquilo, né? Aqui no nosso mundo terreno, onde vale a tridimensionalidade, nós temos aí a quarta dimensão do espaço, que é o tempo. Mas, para o espírito, essas quatro dimensões são muito claras. Logo, eles não têm essa percepção do tempo como nós temos. Então, o tempo não existe, né? De certa forma, não, porque não há percepção desse tempo que passa. Né? Ele passa aqui na terceira dimensão. A gente pode tomar como um exemplo, né, não muito, como uma analogia, quando você está fazendo alguma coisa que é muito interessante, você está estudando uma coisa interessante, você está lendo alguma coisa interessante, você está assistindo algo bastante que prende a sua atenção, e aí você vai se concentrar, manter a sua atenção àquilo, e de repente o que acontece com o tempo? Ele voa, né?
Ou seja, você perdeu a percepção daquele tempo, que para você passou, para todo mundo passou, mas você perdeu a percepção dele. Por quê? Porque sua mente, o seu espírito está concentrado numa coisa, né? Então, é fora, você está meio que fora dos sentidos do mundo terrestre, né? Você está focado em alguma coisa, está lá na sua mente processando aquilo que você está lendo, assistindo, tá? Então você é como se você estivesse em outro lugar no qual o meio no ponto que você está inserido, na verdade, não está fazendo menor, tendo menor influência, né? Embora você, se alguém, por exemplo, faz um barulho lá, você se desconcentra, tá? Mas aí você se desconcentra, ou seja, você saiu daquele transe que você tinha da atenção e concentração. Então, aquilo é próprio da ação de quem? Do teu espírito, atuando bem claramente sobre o que está acontecendo. Então, a noção do tempo vai embora, né? Então, é uma analogia não tão, provavelmente, né, não tão correta, mas dá para a gente entender a questão de que como que eles não percebem o tempo, como que o tempo para eles não tem importância, né? Porque não está pertencente ao mundo terreno, no qual a gente sim tem toda essa percepção e essa contagem, né, de como passam como nós refletimos sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, através dos nossos sentidos e, portanto, assim captando o tempo. Quando você dorme? Dormiu, se você dormiu 2 horas, 3 horas, 4 horas, quando você acordar, você não sabe quanto tempo você dormiu. Por quê? Porque a percepção do tempo foi embora, certo? Você estava desligado dessa percepção. Então, o mundo externo não estava influenciando você, porque é esta influência do mundo externo que nos dá a impressão da existência aí desse tempo que está passando, dessa dimensão tempo, tá? Questão número 241. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Então vamos ver a resposta do espírito. Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego, os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas ainda, uma vez, isto depende da sua elevação. Questão 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado? E aí responde o espírito. O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de alguma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagam para toda a memória, mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Questão 243. Os espíritos conhecem o futuro? E aí o espírito responde: isso depende ainda de sua perfeição. Frequentemente eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. E aí o Kardec faz uma consideração. Quando o veem... Não, ainda é o espírito. Quando o veem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange de um golpe de vista suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhes reserva. Para isso, é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas e muitas existências. E o Kardec, então,
continua na pergunta. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Aí vai o espírito e responde. Completo não é a palavra, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. E aí o Kardec, aí vem a questão número 244. Os espíritos veem a Deus? E aí ele vai responder, só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. E aí o Kardec continua a pergunta. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Olha só que pergunta, né? Muito presa às religiões materialistas, né? E aí vem a resposta. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando uma coisa não deve ser feita, uma palavra não deve ser dita, ele pressente por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são uma advertência secreta de fazer ou não alguma coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque, como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutil que a tua, eles podem melhor receber as advertências divinas. E aí o Kardec continua. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? E aí ele responde. Ela não vem diretamente de Deus. Para comunicar-se com ele, é preciso ser digno. Deus lhe transmite suas ordens pelos espíritos mais elevados em perfeição e em instrução. Então, retomando a pergunta do Kardec, é a resposta do espírito, né? Então, quando a pessoa tem aquela ideia, não quero fazer isso, não, acho que não vou fazer isso, não, eu vou trocar, não vou fazer, né? Recua de uma decisão. Essa intuição que o levou a recuar está dentro de um plano divino, está dentro da melhor opção para ele fazer. Mas não é Deus que fez isso, né? Quem fez isso foram seus espíritos mentores, aqueles que estão próximos da ordem dele, aqueles que têm ligação com ele, porque sabem dessa importância e dessa premissa, e então eles estão transmitindo essas intuições para o indivíduo. Se fosse assim, todo mundo escutar Deus, ninguém errava, né? E as pessoas erram. Por quê? Porque falta-lhes a comunicação com os seus mentores. Falta-lhes percepção dos mentores, porque está lá mais ligado com aqueles espíritos inferiores do que com os seus próprios mentores. E aí, portanto, acaba fazendo coisa errada, das piores espécies, errando e por aí vai, né? Questão 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? E ele responde, não. Ela reside neles. 246. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? E aí, veja, resposta do espírito. Veem por si mesmos. Não têm necessidade da luz exterior, para eles não há trevas, a não ser aqueles em que se encontram por expiação. Então, quem vai para as trevas, que não consegue enxergar nada, é o espírito teve lá a sua expiação, seus momentos, né, ruins, e aí, portanto, está lá colhendo a escuridão que ele plantou. Agora, mais uma vez, né, a gente continua falando da luz, né, das trevas, como uma referência própria do encarnado, que é para nós que tem feito a lâmpada, né, de iluminar,
ou se você pagar ela e tiver de noite, vai ficar tudo escuro, né? Então é sobre nosso corpo biológico é que esses fenômenos físicos têm a sua influência e, portanto, a gente acaba admitindo como um padrão, né, de referência para evolução ou involução. Para o espírito não existe esse negócio de você precisar de luz para enxergar. Então, então como é que é o espírito por expiação está nas trevas? Tá, porque ele não tem condição de perceber o mundo espiritual. Ele por si só não enxerga os espíritos mais elevados. Porque as sensações do mundo terreno impregnam a mente que agora está fora do corpo. Impregnam a mente, portanto o espírito, que é mente, que é inteligência, também continua com a mesma sensação do corpo. É necessário resgatar esse espírito. Né? É necessário não, né? É divino, é previdente, né? Providencial, salvar esse espírito dessa, não seria escuridão, vamos dizer assim, dessa falta de visão, né? Então, ou seja, cegueira espiritual, tá? Então, vamos supor, o cego aqui em vida, ele não enxerga porque ele está dentro de um corpo que precisa de luz para poder enxergar. Então, o cego aqui não tem a visão que tem a pessoa não cega. Mas isso significa que o espírito dele não consiga ver. Ele pode até ser mais espiritualizado, talvez, do que o que não é cego, né? E essa cegueira ser transitória enquanto ele está encarnado, tá? Enquanto que aquele que enxerga muito bem, enxerga perfeitamente aqui na Terra, quando morre, fica cego. Por quê? Porque continua querendo enxergar o mundo com os olhos da matéria. Então essa aí é uma maneira da gente trabalhar essa questão. Questão 247. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente os dois hemisférios do globo? E aí o espírito vai responder. Como o espírito se transporta com rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê tudo a uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo, sobre vários pontos diferentes. Esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. E aí o Kardec faz uma consideração. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se realiza através do funcionamento de um órgão impressionado pela luz, e sem luz ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, a abstração feita de todo agente exterior, a visão é independente da luz. Então veja que exatamente aqui o Kardec está fazendo a conclusão que eu acabei de passar, certo? Enxergar ou não enxergar depende do nosso corpo biológico, como ele reage à iluminação. O espírito, vou atrever aqui a fazer um comentário, que para mim ele é muito pertinente. Vamos só ver se está funcionando esse negócio aqui. Tá. Um comentário que é muito pertinente, que diz o seguinte, uma conclusão, né, que está lá no meu livro A Vida sobre Nova Visão. Quando nós pensamos, agimos, falamos, refletimos,
e principalmente sentimos no nosso campo emocional, criamos espécie de fótons que vai impregnar o nosso corpo astral. E à medida que isso se adensa, nosso corpo astral vai ficando mais ou menos tenso. Após a morte do corpo físico, esse corpo astral se despreende. E é essa carga luminosa que esse corpo astral carrega, fotônica, né, que esse espírito carrega, que esse corpo astral carrega, é que identifica o psicossoma, que seria o espírito, né, ser mais ou menos elevado. E esse corpo astral seria, na doutrina espírita, equivalente ao perispírito, né? E é justamente essa densificação que, se ela for muito espessa, pouca liberdade tem o psicossoma de perceber o meio fora dele, né? E aí, por exemplo, uma nova encarnação estaria sendo definida pela densidade desse psicossoma, ou, perdão, pela densidade de opacidade desse corpo astral. E essa reencarnação estaria por conta de um campo atrativo para a vida terrena. E às vezes dois espíritos que têm opacidades semelhantes, né, dois psicossomas com opacidades semelhantes, pode um encarnar e o outro não, né? E por que não? Porque vai depender das condições astrológicas, apontando para o ponto no qual o psicossoma deverá encarnar. Aí o não encarnado. Bom, esse não encarnado pode ser um acompanhante espiritual o resto da vida toda daquele outro lá. Ele não encarnou, mas ele pode continuar acompanhando o seu semelhante, né? Desfrutando de certa forma do seu aprendizado e de alguma forma, se possível, ele mesmo, na posição de espírito, né? Diluir um pouco essa opacidade do seu corpo astral. Mas isso não é doutrina do espiritismo, tá bom? Está lá no meu livro. Seguindo aqui a nossa, ou seja, é uma reflexão sobre nova visão. Seguindo aqui, questão 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Responde o espírito. Mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar com nada obscurece. 249. O espírito percebe sons? Sim, e percebe até mesmo o que vossos sentidos obtusos não podem perceber. Isso aqui eu já falei lá atrás também, né? Aquilo que é som para nós é apenas e tão somente as vibrações limitadas entre as frequências de 20 Hz, 20.000 Hz, abaixo de 20 Hz são infrassons, acima de 20.000 são ultrassons. E o que é som? Som é apenas e tão somente aquelas que os seres humanos percebem, as vibrações que os seres humanos percebem. Então, fora da matéria, está dizendo aqui que o espírito pode perceber qualquer vibração, não tem esse limite. Obviamente, limite imposto pela biologia do corpo humano. Aí o espírito, o Kardec continua na mesma pergunta. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo o ser? Aí ele vai dizer, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser.
Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos. Mas no estado de liberdade não estão mais localizados. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? Aí ele responde: o espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Questão 251. Os espíritos são sensíveis à música? Olha, essa aqui é bonita, hein? Vamos ver o que o espírito fala. Querem falar da vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantamentos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Pergunta 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Resposta do espírito. As belezas naturais de diversos mundos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las para compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sentimentos físicos? Resposta: eles os conhecem, visto que os suportam, mas não sentem materialmente como vós, porque são espíritos. E aí o espírito pergunta, e o Kardec pergunta, 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? E a resposta é: não podem sentir a fadiga tal como a entendes, e por conseguinte, não têm necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas formas devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão de sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Quando o espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Questão 255. E aí o espírito responde: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que sofrimentos físicos. E aí o Kardec pergunta: por que então, questão 256, por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? E aí, resposta do espírito: lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes como a realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem melhor a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um capote
e se crê ainda vesti-lo algum tempo depois. Aí está bem claro, né, que as mágoas que criam um campo emocional nas pessoas muito forte impregnam seu espírito e fazem com que ela, depois do desencarne, continue carregando consigo, né? Então é um trauma, ele colocou uma angústia, né? Alguma coisa vivida que marcou muito o espírito durante sua passagem da encarnação. Bom, gente, aqui a gente vai dar uma parada. O próximo, a questão 257, é mais um daqueles trechos longos que é pura reflexão do Kardec, que vai servir como sustento da sua doutrina, que se chama Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos. Então, a questão, ele falou, né, fez discussão e agora ele faz uma reflexão dele. Então, a gente vai dar uma pausa e voltaremos no próximo vídeo com a escolha das provas. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho, compartilhar e, se possível, fazer um comentário. Tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou ouve ser